Olha, em 10 anos, o Brasil poderá ter mais de 20 milhões de crianças e adolescentes obesos. A projeção é do Atlas Mundial da Obesidade 2024. O Piauí segue a mesma tendência com uma evolução preocupante de jovens com sobrepeso ou obesos. Onde está nascendo esse problema? Quais os meios mais eficientes de prevenção e tratamento? O Notícia da Manhã recebe hoje o Jonatas Libório. Ele é nutrólogo infantil e vai nos ajudar com algumas respostas para esse tema. Você pode participar enviando a sua pergunta, o seu questionamento, no 999100066, a nossa linha de WhatsApp. Você já conhece, tem salvo aí no seu celular, mas se não está ainda, aponte a câmera para o QR Code que está aí no canto do seu vídeo e você vai estar interagindo conosco. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Notícia da Manhã. Desejo inicialmente um bom dia. Bom dia, Tiago. Um bom dia para todos os telespectadores da TV Cidade Verde, tá? É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite, um assunto tão importante, né? Como você explicou, para deixar mais claro para as pessoas, hoje, de cada, digamos, uma turma da escola com 30 alunos, 9 tem sobrepeso. Então, é uma estatística realmente preocupante. Sim, é uma estatística muito preocupante. E como a gente estava conversando mais cedo, né, tem essa questão cultural, que a mãe tem muito medo daquela criança que não come, muita preocupação com a criança magra, mas aquela criança, aquele bebê gordinho, aquela criança que vai evoluindo acima do peso, ela é, de certa forma, eu não vou falar negligenciada, porque a mãe não é uma negligência materna, mas uma falta de ter aprendido, observância, né? Observar o quanto é importante, o quanto aquilo pode ser perigoso na idade futura dessa criança. Existe um paradoxo, inclusive, cultural, o senhor comentava, e é importante a gente citar, porque num estado onde até pouco tempo se falava muito em desnutrição, você está cheinho, eu vou usar o termo popular, rechonchudo, para uma criança. É adequado falar, né? Ali seria um aspecto onde se denotaria cuidado por parte dos pais e zelo em estar ofertando alimentação em todo o tempo. E, paradoxalmente, a gente tem agora essa situação da obesidade que tem se apresentado, na visão de vocês, por exemplo, o senhor que atua no hospital infantil, ela tem se apresentado a partir de que fase ali da infância? Quando é que ela está se tornando mais comum? Perfeito, sua observação. A obesidade ela já é comum em todas as fases da infância. Mas a partir do momento daquela criança que vai completando 6 a 8 anos, ela começa a ser mais problemática e ela é preferencialmente mais problemática nos adolescentes. E há um grande problema. Várias literaturas, vários estudos apontam que aquele adolescente que ultrapassa a fase de adolescente, podemos chamar essa fase de uma fase de programação metabólica, se ele ultrapassa essa fase acima do peso, as chances dele, na fase adulta, de continuar acima do peso ou obeso são muito maiores. Então vai ser uma pessoa com muito mais dificuldade na fase adulta de conseguir manter seu peso ideal. Quais são os prejuízos principais que podem ser pontuados para a criança que cresce nesse contexto de sobrepeso ou obesidade? Olha, primeiramente as doenças cardiovasculares. Você percebe que hoje as doenças como infarto, AVC, não ocorrem mais somente aos 60, 70 anos. Você vê adultos, né, com 40 anos, 50 anos apresentando essas doenças, provavelmente por conta de uma condição já iniciada no início da vida, né? Em que momento os pais estão errando a mão? Qual é a fase, se é que pode se apontar, em que se deve ter mais atenção? A transição ali do leite materno para a alimentação já é o momento de começar a se observar parâmetros do que oferecer para as crianças? Você falou em transição. Existe uma coisa interessante acontecendo em todo o mundo, se chama transição alimentar. Então eu posso dizer de forma simples que eu sou do tempo que uma fruta era muito barata, praticamente de graça, e um produto industrializado era caro. Hoje o produto industrializado é muito barato e as frutas estão cada vez mais caras. Então essa transição alimentar, por muitas vezes, faz com que a família ofereça mais alimentos industrializados do que os alimentos que deveriam ser mais oferecidos. E a diferença é gritante. Um pacote de biscoito recheado tem a mesma quantidade de calorias de 5, 6 pães franceses.
Então, termina sendo muito mais nocivo. Né? Muito mais nocivo. Esse apelo visual e a comodidade também oferecida pelos alimentos industrializados é um aspecto que realmente influencia também? Sim, o marketing da indústria alimentar é um marketing muito pesado e as crianças veem, pedem e o pai fica sem ter como negar. Eu gosto de ter assim na minha consulta, eu tenho uma regrinha que é muito simples. Não tenha em casa, não proíba na rua. Então você não vai causar aquela rejeição a ponto da criança sentir tanto desejo por ser proibido. Se ela não conviver com aquilo. Agora, se ela não estiver em casa, você já reduz muito o impacto daquilo. O nível de interesse. Certamente. Então, a regrinha simples. Não tenha em casa o biscoito recheado, aqueles salgadinhos que a gente chama petisco aqui no Piauí. Não ter aquelas salsicha, linguiça. Mas na rua, se a criança pedir, não tem problema oferecer. Não é proibido, a alimentação não é proibida, nada é proibido. Bom, durante as consultas, quais são os pontos que o senhor considera como maiores equívocos que os pais terminam cometendo, até por desconhecimento mesmo, do que deve ofertar ali na dieta da criança? Nossa, que excelente pergunta. Excelente. Você acredita que um dos maiores equívocos daquele pai que está engajado no tratamento da criança e principalmente do adolescente é tentar reduzir o alimento da criança? Então, a conduta de reduzir o alimento, ela não deve nunca ser a primeira conduta, a segunda conduta. Primeiramente, a gente trabalha o comportamento dessa criança. Qual o comportamento dessa criança perante os alimentos? Comer nos horários certos, fazer as refeições na mesa, junto com a família. Número 2, qualidade alimentar. Tentar dar menos produtos industrializados e mais produtos naturais. Depois que isso está resolvido, a gente vai para o número 3, quantidade dos alimentos. Geralmente a gente nem precisa interferir nesse, porque quando você corrige as fases anteriores, naturalmente a criança e o adolescente reduz seus volumes alimentares. Então é muito perigoso você reduzir o volume do almoço e do jantar e acumular nessa criança, terminar comendo mais porcaria no lanche. Bom, chega aqui uma pergunta dizendo assim: doutor, a minha filha demonstra desinteresse por comida de panela. Ela está usando esse termo aqui. O que eu posso fazer? Duas coisas muito importantes. Não deixar aquele ambiente da refeição um ambiente ruim, impositivo. Perfeito. Não deixar ele impositivo, não insistir, não reclamar e não fazer aquele erro depois, que é a criança que não come e logo após você deixa ela comer outra coisa. Quando é menor, você dá o peito, uma mamadeira, um mingau, um próprio biscoito. Então, se você fizer esses dois momentos de transformar o horário das alimentações de forma correta, esperando aquelas 2h30, 3 horas entre uma refeição e outra, e não substituir quando ela não comer, aos poucos ela vai começar a aceitar melhor essa alimentação. Condicionar alguma coisa que a criança gosta ao fato dela terminar consumindo ali. Por exemplo, se a criança gosta de um biscoito e ela não quis almoçar, você condicionar dizendo, só dou o biscoito depois que comer a comidinha. É uma iniciativa válida no desespero? Não é válida. Não é válida por quê? Porque a gente entende que o nosso pagamento é feito pelo nosso trabalho. Quando você oferece um pagamento para uma criança, ela entende que aquela comida é um trabalho. A minha mãe nunca... Já vai como peso. Minha mãe nunca me dá presente quando eu como o biscoito inteiro, mas quando eu como essa comida que ela me obriga, ela me dá presente. Então não é o caminho, infelizmente. É tentador. Aonde é que as famílias podem buscar ajuda ao enfrentar situações como essa, não só de crianças que demonstram interesse, mas também da própria obesidade quando instalada? Olha, o Hospital Infantil Lucídio Portela conta com uma equipe muito preparada para resolver isso. É um hospital público. Hospital público. Então lá nós temos 2 ambulatórios de nutrologia pediátrica, temos ambulatórios de endocrinologia pediátrica e de nutrição. Então, a mãe pode procurar o posto de saúde mais perto da sua casa, pedir um encaminhamento para o Hospital Infantil Lucídio Portela, solicitando endocrinologista, nutricionista
ou, no meu caso, o nutrólogo pediátrico, que vai fazer essa... E qual é a diferença, doutor, do nutricionista para o nutrólogo? Essa diferença ela é sutil e, ao mesmo tempo, um pouco importante. No mundo ideal, trabalhamos juntos, o nutricionista e o nutrólogo, juntos com o paciente, para a gente atingir o melhor resultado. Eu quero agradecer ao Jonatas Libório pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome da sociedade, que vai ganhar muito com essas informações. Um ótimo dia. Obrigado.